Jesus, amém? Quem é de Jesus, diga glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. O salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem alguém que nos visita pela primeira ou segunda vez? Você que está nos visitando, faça assim com a mão. Temos uma jovem ali, que bênção. O que a igreja tem para dizer para ela que nos visita nessa noite? Permaneça com a gente. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, e sexta-feira é sexta-feira forte. Em nome de quem? De Jesus. Sexta-feira forte. Por que a sexta, todo dia é forte, amém? Mas por que a sexta-feira é forte? Porque a sexta-feira é um culto de batalha espiritual. É um culto onde a gente guerreia em prol das nossas vidas espiritual e também em prol da nossa casa, da nossa família. É dia de guerra, é dia de vitória, amém? É dia de milagre. Tem dia que é dia de você buscar a presença de Deus, mas tem dia que é dia de você se esforçar. O Senhor Jesus disse que o reino dos céus é conquistado por esforço. O reino de Deus é conquistado por esforço. Então, tem um dia que a gente se esforça em relação àquilo que é o projeto de Deus para as nossas vidas. E a sexta-feira é o dia que a gente ora, repreendendo todo o mal das nossas vidas, repreendendo tudo aquilo que não vem do Senhor nos nossos corações. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 45. Ligou o trem? Ligou o trem? Liga o trem. Glória a Deus. Gênesis capítulo 45. Nós estamos nas sextas-feiras com uma série de ministrações, uma campanha com o tema Eu vou dar a volta por cima. Você pode dizer isso? Diga: eu vou dar a volta por cima. Eu pergunto, qual é a área da sua vida que você precisa dar a volta por cima? Qual é a área que você necessita dar a volta por cima? E nós temos compartilhado como, durante esses dias, dar a volta por cima de situações adversas. Nós vimos aqui no início dessa campanha, falamos sobre o que o Senhor Jesus diz. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E teve uma sexta-feira retrasada, que sexta-feira passada foi o pastor Fernando Moraes, que ministrou a palavra de Deus. Mas na sexta-feira retrasada nós vimos a história de 4 leprosos, que estavam sofrendo em Samaria. Havia fome em Samaria, e eles foram usados por Deus, porque eles não aceitaram a situação que estavam vivendo. Eles perguntaram: como é que a gente faz para viver? Sabe? Só consegue dar a volta por cima quem quer viver, quem não quer desistir da vida. E se você está aqui nessa noite é porque você não desistiu da vida, amém? Porque você quer viver. Mas não é viver por viver. Jesus diz assim: eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. As pessoas que querem viver, não é que elas querem viver uma vida comum. Elas não querem só viver por viver, como tem muita gente só sobrevivendo. Elas querem ter uma vida que Cristo prometeu, uma vida em abundância, a vida de Deus. E eles deram uma volta por cima, estava condenado à morte. Eram leprosos, era uma doença incurável, mas eles queriam viver. E conseguiram dar a volta por cima. Então, um dos segredos para dar a volta por cima é querer viver. Amém? E hoje nós vamos aprender outros segredos que vai te ajudar a dar a volta por cima, seja qual for o problema, a dificuldade, a situação adversa que você estiver passando. Gênesis 45, quem encontrou, diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diz: eu também vou morar no céu. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o verso 3. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor.
Gênesis 45, verso 3, diz assim a palavra do Senhor. E José disse aos seus irmãos: Sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe podiam responder, pois ficaram perturbados em sua presença. O verso 4. E José disse aos irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E aproximaram-se, e disse: Sou José, vosso irmão, a quem vendeste ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos indignei contra vós mesmo, por me haverdes vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para conservar a vida. O verso 6. Pois esses 2 anos houve fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura ou ceifa. Deus me enviou adiante de vós para garantir posteridade na terra e para vos salvar a vida por meio de grande livramento. O verso 8. Ora, não foste vós então que me enviaste para cá, e sim Deus. Ele me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Só até aí. Curve sua cabeça, feche os teus olhos por um momento. Repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração. É o que eu oro, peço que seja assim. Você que crê diz amém. Glória a Deus. Levante sua cabeça, olhe para mim por gentileza. Eu tenho uma breve mensagem para compartilhar com vocês, mas eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu creio que Deus irá falar no seu coração. Quando a gente fala de dar a volta por cima, o que vem na nossa mente? O que vem na mente de muitas pessoas quando se fala assim, dar a volta por cima? Na mente de muita gente vem um sentimento de vingança, em que ela diz assim: eu vou dar a volta por cima. Essa pessoa vai ver eu bem. Ela se sente que ela, tendo um momento bom na vida, ela vai estar vingando um momento difícil que alguém fez ela passar. Já outras pessoas, quando se fala eu vou dar a volta por cima, tem pessoas que pensam que nunca vão passar por problemas na vida. Pessoas que pensam que nunca vão sofrer. Mas quando nós falamos de dar a volta por cima, não é que você não vá passar pelos processos dessa vida. E o que são os processos dessa vida? São as dificuldades, são as traições, são as percas, são as crises que todo ser humano, em um dado momento da sua vida, vai enfrentar. É fato. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Tem tempo da nossa vida que é tempo de sorrir. Mas a Bíblia diz também que tem tempo da nossa vida que é tempo de chorar. Tem tempo que é tempo de ajuntar. Mas tem tempo que é tempo de espalhar. O fato é que quando a gente diz dar a volta por cima, não é que você não vai passar pelos processos dessa vida. Porque tem muitas pessoas que elas vêm à igreja, que elas estão buscando Deus, e elas acham, pelo fato dela estar buscando a Deus, dela estar orando, dela estar se consagrando, dela estar jejuando, sendo dizimista fiel na casa de Deus, que ela não vai sofrer. Porque ela imagina, Deus não vai deixar eu sofrer. Deus não vai deixar eu passar por dificuldade. Deus não vai deixar com que eu venha, muitas das vezes, sofrer nessa vida. Mas o Senhor Jesus, Ele disse: no mundo vocês terão aflições. O que é aflição? São momentos difíceis. Mas Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci. Quando nós falamos dar a volta por cima, nós estamos dizendo para vocês, é que vocês não vão terminar no sofrimento.
Quando nós falamos, olha, você vai dar a volta por cima, é que esse problema, essa dificuldade que você está vivendo, ela não vai te destruir. Eu posso ouvir um amém? A crise, o problema que você está vivendo, ou que você possa viver, ele não vai te destruir. Você não vai parar na crise. Você não vai parar no sofrimento, você não vai parar diante de um ato de abandono, você não vai parar diante de um ato de injustiça, você não vai parar diante de um ato de traição, você não vai parar diante de um ato de perca. Por quê? Porque você vai dar a volta por cima. E isso não é uma frase motivacional para te deixar alegre, não. É o que nós cremos, que com Deus na vida é possível vencer qualquer problema e qualquer dificuldade, amém? O sofrimento não é o fim na sua vida. Você pode dizer isso? Diga: o sofrimento não é o fim na minha vida. Por quê? Porque quando a gente está sofrendo, a gente pensa que é o fim, sim ou não? Sim. Você está sofrendo, você falou: oh meu Deus, agora acabou. Quando você está passando um momento difícil na sua vida, você pensa que aquele ali é o fim. Você pensa que aquilo ali é um ponto final na sua história. Mas quando nós falamos de dar a volta por cima, nós estamos dizendo que o sofrimento, ele não é o fim na sua vida. E que você vai superar essa situação, e que você vai vencer essa dificuldade que você está vivendo, ou que alguém da sua família está vivendo. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Vamos aprender hoje com José. Se tem alguém que a gente, dentre tantas pessoas na Bíblia, que a gente tem que buscar aprender a dar a volta por cima, um deles é José. José nos ensina muito como dar a volta por cima. Eu não sei se você conhece a história de José. Eu não sei se você sabe a história de José. Mas José, ele era filho de Jacó, neto de Abraão. José era bisneto, né? Neto, deixa eu ver, era bisneto de Abraão. Bisneto. José era muito amado pelo seu pai, Jacó. O pai de José amava muito José. E o pai de José amava tanto José, que isso causou inveja nos irmãos dele. José tinha outros irmãos, 11 irmãos, e aquilo causou inveja nos irmãos de José. Um dia, o pai de José disse para José: olha, José, vai lá no campo e vê como é que estão os teus irmãos. Eles estavam trabalhando. E quando José está vindo, os irmãos de José disseram assim: olha, lá vem o sonhador. Porque José era um jovem cheio de sonhos, cheio de projetos. José era um jovem cheio de esperança. José era um homem cheio de Deus. E a Bíblia diz que os irmãos de José tinham inveja de José. Irmãos, tem gente que vem à igreja e elas vêm à igreja achando que ninguém vai ter inveja delas. Irmãos, você não tem que se preocupar se alguém está tendo inveja de você ou não. Ah, bispo, eu não sei o que é, eu venho para a igreja, mas o povo tem inveja de mim. Isso é normal. Na Bíblia, nós vamos ver isso é normal para quem não tem Deus. Isso é normal para as pessoas que muitas das vezes estão fora do propósito de Deus. Elas vão ter inveja. Inveja do que você tem. Inveja de quem você é. José não tinha nada. Ele só tinha o amor do pai. E as pessoas tinham inveja dele. Ele só era amado por Deus. José só era feliz. Mas as pessoas, os irmãos dele, tinham inveja da felicidade dele. E o que eles fizeram? Resolveram matar o José. E eles jogaram José num buraco, numa cisterna. E o plano deles era matar o José. O que o José fez? Nada. Qual foi o mal que José causou a Deus? Nada. Mas os irmãos dele, por inveja, queriam matar o José. Mas ali, no muito conversar, decidiram não matar. Decidiram vender o José como escravo para uma terra longe, lá para o Egito. Decidiram mandar o José embora para um lugar distante como escravo. Nem consideraram que José era irmão deles. E então venderam o José e chegaram para o pai deles
e disseram: meu pai, o José morreu. Nós encontramos aqui a roupa dele toda cheia de sangue. O José está morto. O pai de José ficou triste. O pai de José chorou muito. Mas o José não estava morto. Mas os irmãos de José fizeram um grande mal a ele. Sim ou não? E muitas vezes é assim. Você está aí contrariado, triste, chateado, porque alguém da sua família fez algum mal a você. Alguém que você tanto ajudou. Alguém que você tanto estima. Mas a Bíblia vai dizer que diante disso o José não reclamou, o José não ficou murmurando. Não. O José foi parar na casa do Potifar, de um homem ali que era um dos soldados ali, um do general do Egito. E lá na casa de Potifar, trabalhando como escravo, Deus era com ele, e o Potifar botou o José para governar toda a casa do Potifar. O José governava a casa do Potifar, mas o José era um homem bonito, um jovem bonito, e a mulher do Potifar se encantou por ele. Mas não era só pela beleza do José, era por causa daquilo que o José carregava, a presença de Deus. Irmãos, a gente que é cristão, a gente tem que vigiar muito. Talvez você está aqui na igreja buscando Deus, e o diabo tem investido muito contra a sua vida sentimental. Aí você acha que, é porque eu sou bonito, porque eu sou bonita. E talvez você tenha recebido muitas cantadas. Talvez pessoas comprometidas tenham investido muito contra a sua vida sentimental. E você talvez está se achando porque você é bonito. Não, é Satanás querendo roubar o que você carrega de mais precioso, que é a presença de Deus. O objetivo nunca foi a beleza de José, foi a presença que José carregava. E a mulher tentou contra o José, deixou a casa sozinho, fechou a casa, tentou agarrar o José, mas o José não cedeu não. O José não cedeu, o José fugiu daquela mulher. E a mulher do Potifar ficou com uma roupa do José, a capa dele. E ela então resolveu levantar uma calúnia, uma mentira. Ela chegou para o marido dela e disse assim: olha, o José, aquele egípcio, aquele hebreu, o José, o hebreu, ele tentou me agarrar, ele tentou me forçar a ter relação com ele. E então o Potifar botou o José na cadeia. Aí você pensa assim, tem hora na vida que é assim, você está fazendo tudo certo, José estava fazendo alguma coisa errada, irmãos? Sim ou não? José fez alguma coisa de errado para merecer isso? Fez? Não fez. Mas o que estava acontecendo na vida do José? Estava dando tudo errado. Ele estava fazendo tudo certo, mas na vida dele estava dando tudo errado. Talvez você está vivendo esse dilema. Você está fazendo tudo certo, você fala: bispo, estou orando até mais de quando eu comecei, estou dizimando na igreja, bispo, estou congregando, bispo, estou buscando Deus, eu me afastei de muita coisa errada, estou fazendo tudo certo, mas na minha vida está dando tudo errado, está dando tudo errado na minha vida. Eu fazendo tudo certo e na minha vida está dando tudo errado. Eu quero dizer para você: continue firme. Não para de fazer aquilo que é certo, não. Porque ainda que esteja dando tudo errado, vai chegar um momento que você vai dar a volta por cima. José foi parar na cadeia, ficou ali um período na cadeia, pediu ajuda a algumas pessoas, para que quando chegasse no palácio do faraó, falasse dele, que ele estava ali injustamente. Lembraram do José? Não lembrou. Talvez a história do José pareça com a sua. Talvez você está sofrendo de inveja. Talvez você foi traído por pessoas que você não deveria ser traído. Talvez você foi caluniado. Talvez você foi injustiçado. Porque José sofreu tudo isso. Traições, perseguições. As pessoas que ele mais ajudou foram as que mais prejudicaram ele. Pediu para ser lembrado, ele ajudou o copeiro, ajudou ele. Mas na hora que ele pediu para ser lembrado, o copeiro, quando estava numa posição bem boa, nem lembrou do José. Talvez tem gente que você ajudou,
que está bem bom hoje, nem lembra de você. Você fala, puxa, fulano que eu ajudei tanto, hoje nem lembra de mim. E você fica se perguntando, meu Deus, como que eu vou dar a volta por cima desse problema? Como que eu vou dar a volta por cima diante dessa situação? Porque cada dia que passa, parece que a situação só piora. Na vida do José foi assim. Cada dia que passava, a vida dele só piorava. As coisas só estavam dando errado na vida dele, mesmo ele fazendo tudo certo. Mas o José desistiu de fazer o que era certo? Não. Talvez o diabo tenha colocado isso na sua mente. Você está fazendo tudo certo, indo para a igreja, você está buscando Deus e as coisas estão dando errado. Para de buscar Deus, começa a fazer as coisas erradas. Porque o diabo faz isso na nossa vida, sim ou não? Você está fazendo as coisas boas para as pessoas e as pessoas estão prejudicando você. Aí você fala assim, eu não vou ajudar mais ninguém. Eu vou parar de ser bom. Eu vou parar de ser uma pessoa boa. É isso que Deus quer? Não, Deus não quer isso. Deus quer que você continue fazendo aquilo que Ele colocou para você fazer. Porque na hora certa, Deus vai fazer você dar a volta por cima. Amém? Agora ouça. Eu vou te explicar o que foi que fez José dar a volta por cima. E que talvez você ainda não conseguiu dar a volta por cima diante dessa situação que você está vivendo. Eu preciso entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle, minha irmã, de todas as coisas. E Ele continua sendo Deus, justo, fiel e verdadeiro. Ele não mudou. E Deus sabe a hora certa das coisas acontecer na nossa vida. Sim ou não? Deus sabe a hora certa das coisas acontecer na sua vida. E se ainda não aconteceu, continue firme no Senhor. Se ainda você não está vivendo o momento da volta por cima, continue firme no Senhor. Sabe, esse texto que nós lemos vai mostrar um momento que José já é o governador do Egito. José ele foi promovido como governador do Egito. O faraó teve um sonho e José então foi chamado da prisão aonde ele estava. E ele interpretou o sonho do faraó pela graça de Deus. Ele disse, olha, eu não interpreto sonho. Quem interpreta sonho é Deus. O José disse que quem interpretava sonho era Deus. E Deus deu a José a interpretação do sonho do faraó. E quando José deu a interpretação do sonho, de agora escravo, prisioneiro, o faraó resolve colocar ele como governador do Egito. Não existia esse cargo, não tinha, só tinha um faraó que governava. Mas Deus é Deus de mistério. Deus é Deus de abrir porta onde não tem porta. Porque você fica se perguntando, meu Deus, como? Não tem como. Não tem possibilidade. Mas para Deus nada é impossível. Você pode dizer isso? Diga, para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Não existia. Mas Deus fez com que passasse a existir. E então José, governador do Egito, abaixo do faraó, quem mandava era o José. O José mandava em tudo. E então veio um período de fome. O sonho do faraó é que haveriam 7 anos de fartura e haveriam 7 anos de fome. E Deus escolheu José para poder governar nesse período. E agora os irmãos de José, no 2º ano de fome, aparecem diante do José, com fome. Com fome. Quem vendeu o José, quem queria matar o José, está diante do José com fome. Se as pessoas que te fizerem o mal, as pessoas que te prejudicaram aparecessem diante de você, na hora que você estiver num momento bem bom, o que você faria? O que você faria? Porque tem muita gente que pensa assim, quando eu estiver por cima, fulano vai ver.
Ele vai ver, ela vai ver. É isso que Deus quer? Não. Quando José tem um encontro com seus irmãos, e os irmãos estavam ali diante dele para pedir comida, para comprar comida, porque não tinha comida no mundo. Só o José que tinha estocado comida no mundo. Só tinha comida no Egito. E só quem vendia comida era José. E agora os irmãos dele estão diante dele. E sabe, querido, o que de fato foi a chave? Sabe o que de fato foi o segredo que fez José dar a volta por cima? Não foi o anel que Faraó colocou no dedo dele. Porque quando o Faraó colocou um anel no dedo do José, o José passou a ser uma autoridade no Egito. Uma autoridade que mandava e desmandava. Talvez alguém diz assim, o José deu a volta por cima quando ele se tornou governador do Egito. Não. O José não deu a volta por cima quando o dedo dele recebeu o anel do Faraó de autoridade. Sabe quando foi que o José deu a volta por cima? Quando no coração dele não tinha mais mágoa. Sabe quando foi que o José deu a volta por cima? Quando no coração dele ele decidiu perdoar os seus irmãos. Você quer dar a volta por cima de um problema? Não é você estar no bem bom, é o seu coração estar livre do passado. É o seu coração estar livre da mágoa. É o seu coração estar livre do ódio, da vingança. Aí você deu a volta por cima. Quando no seu coração já não tem mais ódio. Quando no seu coração já não tem mais mágoa. Porque tem pessoas que fazem o mal a gente, sim ou não? Quantas pessoas já te fizeram mal? E eu pergunto, você já conseguiu dar a volta por cima dessa situação? Liberando o seu coração? Porque o José, ele deu a volta por cima, porque no coração dele não tinha ressentimento. O José deu a volta por cima, por quê? Porque ele não estava preso no passado, no que aconteceu com ele. É tanto que o José teve 2 filhos, e quando José tem o primeiro filho, sabe qual é o nome do filho de José? O primeiro filho, Manassés. E quando ele bota o nome do primeiro filho dele, Manassés, que significa assim, ó, Deus me fez esquecer o meu passado de sofrimento. Dar a volta por cima, querido, é não ficar mais preso no passado de sofrimento. Ah, porque fulano fez isso comigo. Ah, porque na hora que eu mais precisei negou ajuda. Ah, eu ajudei tanto aquelas pessoas. E na hora que eu estava num momento difícil, ela não me ajudou. Ah, porque eu ajudei tanto aquela pessoa e ela meteu bala nas minhas costas. Bala nas minhas costas que eu falo é força de expressão. A pessoa talvez foi traída com você. Prejudicou você. Aí você ainda está preso nisso lá, ela vai ver, eu vou melhorar, porque eu vou ter um carro, ela não me ajudou, e isso e aquilo outro. Você não vai conseguir dar a volta por cima, se isso estiver no seu coração. José só conseguiu dar a volta por cima, porque ele perdoou os seus irmãos. E agora os seus irmãos estão diante dele, com fome e com medo dele. E ele disse, não tenha medo de mim. José não viu os irmãos dele como inimigo. Talvez você vê as pessoas que te fizeram mal como inimigo. Se você vê as pessoas que te fizeram mal como inimigo, você ainda não conseguiu dar a volta por cima. Porque as pessoas não são os nossos inimigos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Ah, mas fez o mal para mim, bispo. Como é que não é o meu inimigo? Não é. As pessoas não são seu inimigo. Tem hora que Deus usa as pessoas para te levar a lugares melhores. O José disse, olha, não fica com medo não. Não foi vocês que me mandou para o Egito não, foi Deus. E Deus me mandou para cá para preservar a vida de muita gente. O José entendeu que aquelas pessoas que fizeram mal para ele, Deus usou como instrumento para ele poder chegar onde ele chegou. Tem hora que Deus vai usar alguma situação difícil, e se você entender que é Deus que está trabalhando na sua vida ali, diante do sofrimento, diante da situação difícil, não vai ficar espaço para mágoa de ninguém.
Não vai ficar espaço para raiva de ninguém. Ah, mas fez um mal muito grande na minha vida. Ah, porque inventou uma mentira muito grande com o meu nome. Ah, porque levantou um falso muito grande com o meu nome. No coração de José não tinha espaço para essas coisas. Ele entendeu que tudo que ele passou foi o próprio Deus preparando ele para estar onde ele estava. Se você quer que Deus te coloque em lugares altos, entenda que tudo que você vai passar nessa vida tem um propósito de Deus. E José disse: foi Deus que me trouxe aqui. Foi Deus que me colocou neste lugar. Para quê? Para fazer o mal com vocês agora? Para matar vocês porque vocês fizeram mal comigo? Não. José disse: para salvar a vida de vocês. Para ajudar vocês. Dar a volta por cima é isso, irmãos. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se tiver sede, dê a ele de beber. Dar a volta por cima é quando você perdoa, não tem mais espaço para mágoa no seu coração. É quando você esquece o passado. Quando você não fica preso no que te aconteceu. Aí de fato você deu a volta por cima. Agora tem muita gente que achando que dar a volta por cima é estar sobre um momento de prosperidade, um momento de governo, um momento bom, mandando nas pessoas. Ela vai ver, ela vai me pagar, ela me humilhou, agora eu vou humilhar ela. Não, isso aí não é dar a volta por cima não. Dar a volta por cima é fazer o bem às pessoas. Dar a volta por cima é não deixar que o nosso coração se encha de mágoa. Amém? E entender que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. José não murmurou, José não reclamou. Em tudo ele entendeu que Deus estava trabalhando para ele estar onde ele estava. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a situação que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você precisa liberar o seu coração. Você precisa perdoar as pessoas. Você precisa perdoar todo o mal que fizeram com você. Se você quer dar a volta por cima, começa no seu coração, perdoando. Ah, mas me fez muito mal. Ah, mas me disse coisa que não... Ah, mas me traiu. Ah, mas me humilhou. Ah, mas queria me matar. Perdoe. Eu não sei o que aconteceu, mas perdoe. Perdoe, porque a volta por cima ela começa no coração. Coração que não tem mágoa, coração que não tem ressentimento. E Deus vai te usar para ser um instrumento de bênção na vida dessas pessoas. Você crê? Você quer dar a volta por cima? Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa tirar do seu coração? Tem algum sentimento de vingança aí no seu coração? De chateação? Porque você foi humilhado, foi injustiçado, porque mentiram com o seu nome? Porque fizeram mal contra você? Hoje é noite de você dar a volta por cima. E você precisa perdoar essas pessoas. Amém? Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Eu vou dar a volta por cima. O José deu a volta por cima. Mas não foi quando ele se tornou governador do Egito. Foi quando ele decidiu não guardar mágoa no seu coração. Feche os teus olhos neste momento. Eu queria que você fizesse uma análise. Quem são as pessoas que você precisa perdoar? Talvez você viveu um momento de traição. Talvez você viveu um momento de abandono, de injustiça. Talvez tramaram mal contra você. Talvez alguém tentou te matar. Talvez alguém mentiu com o seu nome, levantou um falso, uma calúnia, difamou, acabou com você. Talvez você está numa cela, numa prisão que te colocaram. Você não sai mais de casa. Você vive em um mundo preso. E Deus nessa noite me trouxe aqui para falar para você. Você precisa perdoar essa pessoa. Ou essas pessoas. Talvez alguém fez um mal muito grande para você. Pessoas que tocaram no seu corpo como não deveriam tocar. Talvez alguém abusou de você. Talvez alguém te violentou.
e você carrega uma culpa, uma raiva. Talvez você se sente culpado por isso. E Deus quer que você não carregue nenhuma mágoa, nenhuma culpa, nenhum sentimento. Talvez você foi expulso de casa, talvez você foi abandonado pelas pessoas que deveriam cuidar de você. E você carrega um sentimento de vingança. E Deus nessa noite quer que você perdoe essas pessoas. Quem são as pessoas que você precisa perdoar? Nessa noite, faça isso. Com os seus olhos fechados. Não precisa dizer o nome dessa pessoa. Mas com os seus olhos fechados, para cada pessoa que te magoou, para cada pessoa que te jogou no fundo do poço, cada pessoa que foi injusta com você, que te traiu, diga para ela: eu te perdoo. Pensa nessa pessoa e diga agora: eu te perdoo. Esse é o momento. Se você quer dar a volta por cima na sua vida, a volta por cima começa no coração livre. Diga: eu te perdoo. Se for 3 pessoas, diga: eu te perdoo 3 vezes. Para cada pessoa, diga: eu te perdoo. Perdoe essas pessoas agora. Abra a sua boca e diga: eu te perdoo. Isso. Talvez foi o seu pai, a sua mãe. Diga: eu te perdoo. Talvez se foi o seu vizinho, o seu melhor amigo, sua melhor amiga, diga: eu te perdoo. Se foi o seu esposo, a sua esposa, diga: eu te perdoo. Perdoe essas pessoas agora. Você precisa dar a volta por cima. E a volta por cima começa com o coração livre de mágoa, livre de vingança. A partir de agora, tire toda a mágoa do seu coração. Tire todo o ressentimento do seu coração. Não há mais espaço para vingança na sua vida. Com seus olhos fechados, enquanto eles louvam a Deus, Deus vai tirar do seu coração toda a mágoa, toda a raiva, todo o ódio do que você está sentindo pela situação que fizeram com você. Continue com seus olhos fechados. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entrulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte, e Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entrulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará
mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Põe as duas mãos agora no alto da sua cabeça. Você já orou, você já clamou, você já liberou o seu coração. Agora, com as duas mãos no alto da sua cabeça, nós vamos orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, eu oro neste momento, coloco o teu poder nas mãos dos teus filhos, das tuas filhas, meu Pai. Poder de cura, poder de libertação. Eu oro em nome de Jesus, porque todo espírito que tenta alimentar essa mágoa, esse ódio, esse ressentimento nessa vida, eu repreendo agora. Meu Deus, o espírito do ódio, o espírito da mágoa, o espírito da vingança, sai agora deste coração. Eu te repreendo agora. Todo espírito agora que impede essa pessoa de liberar o perdão agora, sai do coração dele agora, sai do coração dela agora. Em nome de Jesus agora, todo sentimento negativo, toda a opressão de Satanás, eu repreendo agora, todo o poder do inferno, você que bloqueia essa mente, você que bloqueia esse coração, você que tem trabalhado nessa vida, colocando ansiedade, depressão, colocando insônia, colocando perturbação na mente, espírito maligno, eu te repreendo agora. Sai dessa vida agora, sai desse coração agora. Satanás, solta essa vida agora. Essa vida não te pertence. Em nome de Jesus agora, todo mal, do alto da cabeça, a planta dos pés, todo mal que fizeram contra essa pessoa, toda maldição invocada, mandada, hereditária, toda maldição na vida dela, toda maldição na vida dele agora, na autoridade do nome de Jesus. Diga assim comigo, diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu repreendo agora todo mal na minha vida. Diga: meu Deus, todo sentimento de ódio, de vingança, de tristeza, de mágoa na minha vida, eu não aceito. Diga: eu dou uma ordem agora. Tudo aquilo que tem me impedido, tudo aquilo que tem agido na minha vida, que não é de Deus, diga: eu ordeno agora, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, e tudo que é meu, eu ordeno agora em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai agora. Toda maldição em nome de Jesus, sai. Toda doença em nome de Jesus, sai agora em nome do Senhor Jesus. Põe a mão agora no seu coração. Isso. Respira fundo aí. Receba a paz que você precisa nessa noite. Receba a paz de Deus agora. Porque você já está dando a volta por cima dessa situação. Só em você ter paz no seu coração. Só em você não carregar mais nenhuma mágoa, nenhum ódio. Só em você não ficar preso mais no que aconteceu com você. Agora você já está sendo livre. Em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor honrou José, honra essa mulher, honra esse homem, Pai. Não como sinal de vingança, mas porque o Senhor tem uma obra na vida dele. Porque o Senhor tem uma obra na vida dela, Pai. Ó Deus, e de um tempo para cá, muitas coisas têm dado errado na vida dessa pessoa. Talvez ela está fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Ó Deus, são calúnias, são injustiças, são traições, são percas, são prejuízos que ela tem vivido nessa vida, Pai. Ó Deus, mas ela continua aqui, firme, confiando no Senhor. E assim como José disse, o Senhor me trouxe aqui, que o Senhor possa também levar essa pessoa, Pai, a lugares que ela possa ser instrumento do Senhor, para salvar vidas, para abençoar pessoas. Assim como José matou a fome de muita gente, principalmente dos seus inimigos, que essa pessoa também tenha para poder matar a fome de muita gente, e principalmente dos seus inimigos, Pai. Pai, nós oramos nessa noite e te agradecemos, Senhor, por nos libertar de todo sentimento negativo, Pai.
e declaramos que em nome de Jesus, nós estamos dando a volta por cima dessa situação. Diga comigo, diga: em nome de Jesus, eu declaro que eu estou dando a volta por cima dessa situação difícil que eu estou vivendo ou que eu vivi, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. É forte, irmãos. É forte a palavra de Deus, é ou não é? Meu Deus, a gente fica maravilhado. Ainda em pé, eu vou orar por vocês. Irmãos, essa palavra é para nós. José deu a volta por cima quando ele decidiu liberar os seus irmãos, perdoar. E Deus foi tão bom que Deus usou José para alimentar a fome dos irmãos, prosperar os irmãos. Merecia? Os irmãos de José mereciam isso? Irmãos, no reino de Deus não é sobre merecimento, é sobre graça de Deus. Já imaginou se Deus fosse dar tudo aquilo que eu e você merece? Tanta coisa ruim que a gente já fez nessa vida. Você acha que você merecia coisa boa? Mas Deus é tão bom que Ele não dá aquilo que a gente merece. Ele dá aquilo que a gente não merece. Amor, paz, perdão, graça. Tudo que Deus tem nos dado a gente não merece. Não é por mérito. É porque Ele é bom. E Deus quer que você seja um reflexo da bondade dEle. Amém? Guarda essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Amanhã, 7h30 da noite, nós temos aqui um encontro jovem. Cadê os jovens aí? Dá glória a Deus. Não, é os jovens, não é os velhos não. Os jovens, dá uma glória a Deus. Está quase lá, né? Esses jovens estão... A bateria deles está meio fraca. Mas amanhã vai ficar mais forte. Só tem jovem aqui hoje, irmão. Nem os irmãos mais velhos hoje não veio. Só veio jovens hoje. Os jovens amanhã não é culto. Amanhã é culto. Não, é um encontro que a gente vai ter aqui com Deus. Um momento de bate-papo, um momento de comunhão. E também um alinhamento das nossas programações que a gente vai ter. Então todos os jovens venham em nome de Jesus. Amém? Então você que é jovem, e tem muitos jovens que não estão aqui hoje, avisa o pessoal aí para vir amanhã às 7h30. Vai ser uma bênção de Deus. Domingo de manhã, 8h30, o Bom Dia Espírito Santo. Vem buscar Deus, irmão. Vem se encher de Deus. Só Deus para tirar mágoa, ódio do nosso coração. Quando a gente está cheio de Deus, o diabo não enche o nosso coração de mágoa. Quando a gente está cheio de Deus, as pessoas podem fazer o mal para a gente, que a gente não guarda mágoa, nem ódio, nem ressentimento. É ou não é? É. Se você está com raiva, zangado, você tem que se encher de Deus. Porque quando você se enche de Deus, você diz assim: eu sou besta demais. Você vai se achar besta, mas você não é besta não. É porque você é um homem ou uma mulher de Deus. Amém? E porque você é de Deus, não tem espaço para nenhum sentimento do mal. Amém? Então, domingo de manhã, 8h30, o Bom Dia Espírito Santo, e domingo à noite, o culto da Sagrada Família. Cadê o evangelista Deraldo? Ele vai estar orando, pedindo a Deus que nos leve para casa, guardado, protegido, e que dê a todos aí uma noite de paz e um final de semana abençoado. Amém, amém, igreja. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto, por essa reunião. Soberano Deus, eterno Pai, que está no céu, Senhor, aqui estamos, meu Pai, agradecendo, meu Deus, por esse culto, por essa reunião, meu Pai, pela bênção que foi ministrada a nossa vida, em nosso coração, meu Pai, que o Senhor continua, meu Pai, com cada um nessa noite, meu Pai, levando para nosso lado uma noite de sono tranquilo e abençoado, meu Pai, nós te oramos e te agradecemos por tudo, meu Pai, ser conosco, em nome de Jesus, até o fim, até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Os visitantes